irmãos, estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje estudaremos o capítulo 9. Na aula passada, falamos sobre a obra que o Espírito Santo faz na vida do crente. Ele vivifica, habita em nós, nos ajuda no processo de santificação, é o penhor, ou seja, é a garantia da nossa herança, intercede por nós junto ao Pai, é o nosso consolador e nos assiste nas nossas tribulações. Vimos que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Hoje vamos estudar um capítulo muito profundo e complexo, mas muito rico. Paulo voltará a responder questões acerca de Israel. Anteriormente, Paulo havia dito que o verdadeiro israelita não é o descendente pela carne de Abraão, e sim o descendente espiritual. Ou seja, o verdadeiro judeu é o justificado pela graça de Deus. Ele havia dito também que salvação nunca foi pela lei, mas pela graça, mediante a fé no Messias. Disse que a circuncisão não salva ninguém, assim como sabemos que o batismo também não salva ninguém. Paulo disse que Jesus Cristo uniu judeus e gentios, porque todos somos salvos da mesma forma, da mesma maneira. Então, com certeza, esses assuntos poderiam causar polêmica quando essa carta fosse lida. Por isso, Paulo vem antecipando as explicações, as possíveis objeções dos judeus. Nesse capítulo e também no capítulo 10 e 11, Paulo vai falar especificamente sobre a situação de Israel. Do versículo 1 ao 5, Paulo declara o seu amor pelos seus compatriotas. Porque corria naquela época uma conversa de que o apóstolo Paulo era um mercenário, era um traidor de Israel. Que ele falava mal de Israel, falava mal da lei, falava mal de Jerusalém. Por isso ele declara o seu amor pelo povo judeu, dizendo que se possível fosse, ele sacrificaria a si mesmo pela salvação deles. Ele exalta o privilégio do povo israelita, porque eles receberam as alianças, a lei, os profetas, os patriarcas e o próprio Cristo, segundo a carne, era judeu. Nesses 5 primeiros versículos, Paulo faz uma espécie de introdução para dizer que o que ele vai dizer não é mentira e que o seu intuito não é desrespeitar de forma nenhuma os judeus. Como vimos, ele reconhece as vantagens do povo judeu, mas a verdade acerca da condição de toda a humanidade, inclusive a do judeu, é a mesma: mortos em seus delitos e pecados. Dito isso, Paulo vai discorrer sobre o assunto da rejeição de Israel, dizendo que não houve nenhuma falha nos planos de Deus. Daí ele novamente diz que nem todos os descendentes de Abraão são mesmo seus descendentes. Antes de Isaac nascer, o filho da promessa, Sara, impaciente, ofereceu a sua serva Agar para que Abraão pudesse ter um filho. Inclusive, ela riu quando ouviu o próprio Deus dizer, quando visitou Abraão lá nos carvalhais de Mamre, que dali a 1 ano ela ficaria grávida. Pois bem, a palavra de Deus se cumpriu e Sara teve um filho, Isaac, o filho da promessa. A descendência de Abraão foi considerada por Isaac e não por Ismael, o filho de Agar. E nem pelos outros filhos que Abraão teve, porque Abraão se casou com Quetura, depois que Sara morreu. Mas para Deus, apenas o filho da promessa, Isaac, foi considerado como descendente de Abraão e herdeiro das promessas de Deus. Vejam, o que Paulo está dizendo é que os descendentes de Abraão não são os filhos da carne, mas o filho da promessa.
Mas o judeu poderia dizer, mas Agar, escrava, não era esposa de Abraão. Já prevendo essa pergunta, uma objeção dessa que poderia surgir, Paulo fala sobre Rebeca. Rebeca, esposa de Isaac, teve gêmeos, Esaú e Jacó. E ainda grávida, Deus disse a ela que o mais velho, Esaú, serviria ao mais novo Jacó. Eles nem tinham nascido ainda. Então aqui nós podemos compreender que Deus elegeu uns para a salvação. Paulo lembra o texto que se encontra lá em Malaquias 1, lá no final do seu versículo 2, início do 3, que diz: amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. O que Paulo está dizendo é que Deus elege por seus propósitos e sua vontade uns para a salvação. Como sabemos, a grande maioria dos cristãos tem dificuldade em compreender a doutrina da predestinação. Mas Paulo deixa claro aqui que é Deus quem escolhe a quem ele vai salvar. Paulo antecipa a resposta a uma conclusão que todos nós poderíamos ter ou pensar em ter. Achar que Deus é injusto porque escolhe uns em detrimento de outros. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz. Acompanhe aí os versículos 14 a 18. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Isso é um tapa na cara do ser humano que pensa que pode qualquer coisa, que está no controle da sua vida. Mas, do mesmo modo que não podemos acrescentar nem um dia a mais às nossas vidas, ou controlar os fios brancos de nossas cabeças, não depende de nós correr atrás da salvação. Ou, como muitos dizem por aí, eu aceitei Jesus. Não somos nós que aceitamos Jesus. É Ele quem nos aceita. E se você enxergou a obra salvífica de Jesus, a graça de Deus, foi porque o próprio Deus te elegeu desde a fundação do mundo e te vivificou pelo toque do Espírito Santo, para que você conseguisse compreender essa verdade maravilhosa. Todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Ofendemos a Deus em atos, pensamentos e palavras e merecemos a ira, a condenação eterna. Mas se Deus, em sua infinita misericórdia, decide salvar uns, ele é injusto? De jeito nenhum. Ele é misericordioso. Vamos ver o que Paulo diz nos versículos 19 a 24. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? Ou tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Paulo mostra que desde sempre o plano de Deus era alcançar os homens fora dos muros de Israel.
E também que o fato de ser israelita na carne não era garantia de salvação. Esse capítulo 9 de Romanos termina com Paulo traçando um paralelo entre o gentio que não buscava a justificação e alcançou mediante a fé em Jesus Cristo, e o caso do povo judeu que não reconheceu Jesus como Messias e tenta se justificar pela guarda da lei, que, como vimos, é impossível. Vamos ler o que dizem os versículos 30 a 33. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Enquanto o restante do mundo que estava alheio a Deus e a sua lei, nós, no caso, os gentios, fomos alcançados pelo Evangelho, a graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Os judeus que se estribavam na guarda da lei para a justificação tropeçaram na pedra de tropeço, que aqui representa Jesus. Paulo cita o texto que está lá em Isaías 28:16. O judeu buscava se justificar por obras. Para ele, Jesus foi uma pedra de tropeço, porque ele quebrou o paradigma. Ele mostrou que Deus estava interessado em corações que sabiam da sua condição miserável. Por isso, foi mais fácil Jesus caminhar com publicanos e prostitutas do que com fariseus e religiosos. Como Jesus mesmo disse, e está registrado lá em Marcos 2:17, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Espero vocês para a próxima aula.